Olá, muito boa tarde, são 4h09, começa aqui o Radioatividade desta emenda de feriado, 14 de novembro de 2016, nós vamos juntos até às 5h30 da tarde pela Rádio Jovem Pan News, pelo streaming. Boa tarde, Carlos Aros. Boa tarde, Madeleine Lasco, para você que acompanha a Radioatividade, uma boa tarde, uma excelente semana, vamos juntos. E vamos receber aqui nos estúdios os mediadores e conciliadores de São Paulo. Você pode não conhecer esse trabalho porque é uma coisa nova, mas é uma coisa sensacional. Com relação à economia processual que o pessoal tanto fala. Sim. Eles evitam que se iniciem 67% dos processos. E é um troço maluco porque as pessoas começam a mudar o conceito que elas tinham sobre o mediador, né? Sobre a conciliação. Tinha muita gente que dizia, não, porque o problema vai ser resolvido e nada. Tinha um preconceito. E isso está sendo quebrado e é muito bom para a celeridade dos processos. É que é diferente do processo que alguém já iniciou de safadeza, de má fé, e que aí para você conciliar você tem que aceitar a safadeza do outro, que isso aí eu sou contra. Esse negócio aí é antes de começar. Exato. Eles ajeitam a situação. Você nem toma o tempo na justiça com aquilo. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. São 5h05. A gente vai falar agora sobre um trabalho muito importante que talvez você não conheça, mas é um trabalho promissor no sentido da economia processual. Muita gente fica quebrando a cabeça de como será que a gente pode desafogar a justiça, papapá. E a gente ouve muita gente, né, que ganha esses auxílio moradia de R$4.000, ganha acima do teto, falando sobre regra para a vida dos outros, enfim. E não tá funcionando. Mas tem uma coisa que tá funcionando, que é, às vezes, o olhar humano. É impedir que uma coisa que era uma briga que podia ser resolvida de outra forma vire um processo judicial que se arrasta por anos e anos sem que ninguém termine feliz. E a gente vai falar sobre a atuação dos mediadores e conciliadores em São Paulo. Os mediadores, por exemplo, soube que no Fórum de Itaquera tem conseguido um índice de evitar que 67% dos casos que chegam às mãos deles virem processos. Ou seja, de cada 10 processos que chegam no fórum, melhor, de cada 3 processos, um era para virar processo mesmo, 2 era só porque a pessoa estava infeliz, queria debater melhor o assunto, queria achar uma outra solução, não queria ir para a justiça mesmo. É que às vezes a discussão esgota, a pessoa não sabe mais o que fazer e fala, então eu vou na justiça. Isso cria um outro problema. E a gente vai conversar aqui com a Marisol Luciene de Almeida, que é advogada, conciliadora e mediadora estadual habilitada no Foro Central de São Paulo, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e com o Salvador Gílio Neto, que é bacharel em administração de empresas, conciliador e mediador judicial no Sejusc, que são Centros Judiciários de Solução de Conflito e Cidadania. Tudo bom? Boa tarde. Primeiro, queria que vocês explicassem para o nosso ouvinte o seguinte, qual que é a diferença de mediação para conciliação? Primeiramente, nós agradecemos pela oportunidade, Madeleine. É um prazer, uma honra nós estarmos aqui para falar um pouquinho, né, dos conciliadores e mediadores como pacificadores sociais. Eu deixo a palavra ao Salvador, fica à vontade. Bom, vamos pensar assim, hoje a gente vive num processo de mudança. Nós estamos largando todo aquele conceito do bélico, aquela briga, aquela coisa de que eu vou te processar, eu vou te colocar na justiça. Então nós estamos mudando, a gente está mudando um processo, a gente está mudando o conceito das pessoas em se tornar uma coisa mais pacífica. Então é justo que as próprias pessoas resolvam seus próprios problemas. A gente chama isso de autocomposição. Tá? Então, dentro da autocomposição, existe a mediação, a conciliação e a negociação. Tá? O tribunal hoje, vamos dizer assim, a nossa justiça, ela trabalha com o que a gente chama de MARCs, métodos alternativos de resoluções de conflitos. Esse alternativo a gente exclui, que é uma palavra meio inadequada. Então, a gente usa métodos adequados. Ou ainda o que a gente chama mais tecnicamente de tribunal multiportas, aonde a gente oferece as opções para as pessoas, analisamos a situação e aí a gente escolhe o meio adequado de resolver esse problema.
Tá? Então a gente tem a mediação e a conciliação. Vamos falar nelas, né? A mediação, a gente tem o foco em restabelecer o diálogo entre as pessoas, entre as partes conflitantes. Então a gente trabalha no restauro do relacionamento. Já a conciliação, o problema é a razão do conflito. A gente pode sugerir algumas resoluções, algumas coisas, certo? E como é agora, para fazer isso tem que ter experiência de vida, né? Porque assim, eu já dei aula em curso obrigatório para juiz. Vou abrir meu coração para vocês. Aí eu olhava aquilo e falava, rapaz, eu vou começar a resolver meus conflitos na paulada, porque eu não quero ficar na mão dessa gente, não. É gente que não viu nada na vida. Não viu, não conhece. O cara tem uma visão muito limitada de mundo, né? E as coisas que eles acham que funcionam, Brasil só funciona em Tamagotchi. Não funciona com gente de verdade. Olha, na mediação e na conciliação, como é que é a preparação para você fazer isso? Tem que ser gente que já tem experiência de vida, porque senão não rola, né? Eu digo assim, independente da formação, você tem que agir com o coração. Se você não tiver coração, você não vai adiante. Então, a primeira coisa que a gente aprende nos cursos é não julgar, não colocar, é diferente de observar e julgar. A gente simplesmente observa, para depois ajudar as pessoas a conduzir a melhor solução. Por quê? É muito interessante, você já morou fora do país, sabe disso, bate às vezes o conflito do cultural, do social. Então, o que é cultural para nós, às vezes atrapalha a resolução de algum problema. Voltando, a gente tem que fazer um curso, esse curso exige um estágio, atualmente são 60 horas de prática, supervisionada através dos centros para se tornar o judicial, certo? São escolas credenciadas pelo CNJ, pelo Tribunal, pelo Ministério da Justiça, quer dizer, existe todo um preparo. Marisol pode falar mais, né, sobre a lei do CNJ. Sim. Com o advento da Resolução 125 de 2010 pelo Conselho Nacional de Justiça, instituiu a Política Nacional de Conciliação. O que é isso, né? Justamente para ter acesso, o cidadão ter acesso à justiça de uma forma mais simples, mais rápida, mais célere, que seriam processos, né? Setores de conciliação e de mediação. Nós temos que ter capacitação, como o colega Salvador mencionou, e periodicamente temos que estar fazendo também cursos de reciclagem e o dia a dia, né, a prática, fazendo com que as próprias partes, elas resolvam, né, entre si. Nós não somos juízes, não estamos lá para julgar nada, nós simplesmente somos facilitadores no diálogo entre as partes. Porque muitas das vezes, às vezes, uma briga de vizinhos, né, por exemplo... Isso que eu ia dizer, né? porque você tem situações em que a discussão acontece com pessoas que moram há 30 anos, Exato. com a casa colada uma na outra, uma janela, o cara sabe mais da vida do outro do que da dele mesmo, e é um micro-universo dentro de um todo. Ou seja, vocês vão atuar nesses pequenos detalhes da vida da pessoa que se tornam problemas gigantes, né? Ou seja, nesse ponto que a Madeleine fala de não ter uma visão limitada, do cara ter conhecimento. Exatamente. É justamente aí, porque senão você aponta uma solução que no papel é linda e que no final o cara, ok, dá a mão aqui, tá tudo tranquilo, o cara vai pra casa e o problema fica maior do que era. O objetivo não é esse, né? Mas é uma coisa muito gratificante, porque às vezes a pessoa chega ali, ela só quer ser escutada. Existe um trabalho em paralelo, só para complementar, para a gente não fugir um pouco do assunto. Nós temos que ter, para ser um mediador judicial, tem que ter um curso universitário há mais de 2 anos. Aí sim, você pode fazer os cursos e ser preparado para atuar nessas áreas, nos sejusques, nos fóruns ou mesmo em câmaras privadas. Tá? E é muito gratificante você ser esse instrumento, né, na facilitação do diálogo, restabelecer o diálogo entre as partes. É muito gratificante. Muitas das vezes a parte, ela não quer aquilo, ela entra com um posicionamento, eu quero determinado, né, assunto, mas você usando os métodos, as ferramentas que nos é disponibilizado nos cursos, nós descobrimos que o interesse
é que nem a ponta do iceberg. O posicionamento da pessoa é uma coisa, mas através do diálogo, nas sessões de mediação e conciliação, descobrimos que os interesses dela são outros. Ou seja, às vezes ela nem quer aquele objeto que ela está pedindo da ação. Ela quer somente um pedido de retratação, um pedido de desculpas. É muito bonita a sessão de mediação. Você poder conseguir que um pai, há mais de 15, 20 anos que não conversava com o filho, ter essa oportunidade de conversar, restabelecer o diálogo, sabe? É muito gratificante. Mas aí, vocês fazem isso. Isso tem o mesmo valor de uma sentença judicial, Sim. porque essa que é a preocupação. Sim, Porque sim. se o povo já era tão com a cabeça no lugar, que ficou brigando na justiça, vai que fala um negócio lá na sua frente e depois volta para casa e briga tudo outra vez. Não, toda a sessão a gente encerra com um termo de acordo. Esse termo de acordo, no caso de família, quando há menores envolvidos, ele é lavrado pelo juiz, pelo Ministério Público. É tudo considerado um termo exequível, né? Aí ele É como se fosse uma Exatamente. sentença do juiz, vale a mesma coisa. Vale igual. Se Sim, as tal partes elas não concordarem, não executarem, a gente pode entrar com uma execução judicial. Por isso que a gente é treinado, nós temos certas regras, fazer cursos de reciclagem, tem que estar sempre atuante, se estudando, lendo, participando, indo, e tem algumas considerações que a gente tem que ser feito, né? Por exemplo, o mais bonito de tudo isso é o envolvimento social. A gente tem um trabalho que chama Oficina de Pais e Filhos, onde a gente trabalha com casais em vias de separações judiciais, ou divórcio, ou separação. A gente fala separação, divórcio, qualquer que seja o casal se separando. Então a gente instrui, a gente explica tudo o que vai acontecer, a alienação parental, guardas, a pensão, tudo. A gente abre assim um universo para eles. É uma oficina que dura 4 horas e a gente trabalha com foco nas crianças. Por quê? A gente faz com que, resolvendo esse problema, a gente elimina, desculpa o termo, mas é um delinquente a menos no futuro. Porque essa criança, ela é considerada, ela é posta em evidência e a gente trabalha com isso lá no futuro. Exato. Pra gente evitar. Isso é Muito bonito. importantíssimo, hein? É lindo. Porque eu ouço falar tanto assim, essas teorias que vem, que a guarda compartilhada, mesmo em conflito, Sim. nada que você coloque de cima para baixo na vida de uma pessoa vai dar certo, isso vai dar errado. Exato. Isso que eu acho bonito. Você chama e faz ver a criança como ser humano. Eu sou instrutor de Oficina de Pais e Filhos, fiz o curso com a doutora Vanessa. Sou super fã dela, um abraço para você, doutora Vanessa. Né? Ela tem um trabalho muito bonito nas oficinas. Eu já tive casos de pessoas chegarem e falar, não, a gente vai dar mais um tempo, não vamos nos divorciar agora, a gente pode esperar mais uns 4, 6 meses? Fique à vontade. Então, a gente tem uns resultados... Lado humano, nossa, é muito mais humano. Por quê? Quando você coloca o processo nas vias normais da justiça, é o juiz que decide, ele não te conhece, ele não sabe, ele não conhece a tua cultura, o bairro que você mora, a família, de onde você veio, quais são os seus valores. Com nós, na mesa, a gente trabalha os valores, a gente entende o porquê, a gente ajuda as pessoas. É lógico que às vezes nem sempre se resolve em uma sessão de mediação. Às vezes a gente é obrigado a marcar 2, 3, 4, quantas forem precisas, para que a pessoa se sinta confortável. Chegamos a esse acordo, vamos assinar esse acordo. E olha, não tem palavras. É muito gratificante a hora que vocês falam, olha para as pessoas, tá combinado, é isso. Você lê, né, o acordo, pode lavrar, né? Pode lavrar. A gente faz o termo, nossa, aí você fala, puxa, que bacana, é um problema social a menos, né? Então, vamos dizer, tribunal multiportas, ele fortalece, a gente está tirando o bélico da sociedade. Então a gente está dando também para o cidadão a responsabilidade de se fazer parte da solução, e é provado através de conceitos, né, acadêmicos, de que se você fez parte da tua solução, você vai cumprir. Aí, olha, pra gente finalizar, eu acho que também é uma mudança de paradigma que a gente tem de sair do estado babá e passar a respeitar o cidadão como pessoa digna. Que não é porque o cara é pedreiro, a senhora é doméstica, que ela tem menos capacidade de resolver o conflito dela do que o juiz. E a gente sabe que na maioria das vezes o juiz tem menos capacidade do que o povo que está envolvido. Tá mais distante. Porque ele nem ouviu, nem leu, os caras dão Ctrl-C, Ctrl-V em sentença. Verdade. Quantas que a gente já viu aqui? Opa.
Tem a história das crianças, que a gente fala do corredor da morte das crianças inocentes. Lava as mãos. Manda o criança de volta pro agressor, porque acha que a criança é que nem a abajur, que nem o CD, que nem eu não sei o quê. Eu sou muito a favor disso, da mediação, da conciliação. É a justiça mais humana, é a dignidade do cidadão, é o futuro isso. Olha, Tomara que o Tribunal de Justiça, o governo do Estado, deem cada vez mais atenção a isso, porque se a nossa justiça vai parar de patinar, é com esse olhar visionário que o Conselho Nacional de Justiça teve, em olhar o ser humano como digno. Tem que investir nisso aí, porque senão nós não vamos parar de patinar. Quero agradecer muito aqui a presença de vocês, Marisol Luciene de Almeida, advogada, conciliadora, mediadora estadual habilitada no Foro Central de São Paulo pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e o Salvador Gílio Neto, bacharel em administração de empresas, conciliador, mediador judicial no Sejusc, Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. Se você ainda não conhecer esse trabalho, vale a pena conhecer mais. Valeu, viu? Muito obrigado. Muito obrigada pela Deixamos o oportunidade. convite aberto, estamos à disposição e eu digo que é um caminho sem volta. Já começado, contamos com a sociedade e qualquer dúvida que vocês tiverem, estamos à disposição. Né, Marisol? Muito obrigada. Viu? Obrigado, gente. 5h20 agora. Rádio Atividade. Rádio Atividade.